muito gratos pelos dias que o Senhor tem nos concedido para estarmos juntos na sua presença, em comunhão, ouvindo a sua palavra e revendo tantos queridos irmãos e irmãs que não vemos durante um ano, mas nesses dias temos essa grande bênção de estarmos juntos e ter comunhão uns com os outros. Eu queria convidar então os irmãos para abrirem as suas Bíblias. Vamos ler aí no livro de Atos alguns versículos dos primeiros capítulos. Mas antes vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Amado Pai Celestial, somos muito gratos por estarmos juntos nesses dias, na Tua presença. Muito gratos de estarmos reunidos no nome do Teu Filho Santo Jesus e de sermos ajuntados para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, porque o nosso coração precisa desesperadamente de ouvir a Tua voz e ser conduzido à Tua vontade perfeita para nós. Que Teu Espírito venha nos falar, venha nos conduzir, venha abrir os nossos olhos, os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, trazer a Tua palavra para produzir vida nos nossos corações, segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito, porque nós todos estamos esperando a vinda do nosso bendito Rei Jesus Cristo. Assim seja, Pai, no nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Vamos ler no capítulo 1 alguns versículos. Primeiro, capítulo 1, versículo 4 e 5, versículos 4 e 5 do capítulo 1 de Atos. Diz assim: E, estando reunido com eles, eu estou lendo a versão Reina Valera em português, não pode ser diferente as versões que vocês têm aí. E, estando reunido com eles, mandou-lhes que não saíssem de Jerusalém, mas que aguardassem ou esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: ouvistes de mim? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Versículo 8. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até as regiões mais distantes da terra. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, que soprava e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que, repartindo-se, pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, o discurso de Pedro, a pregação de Pedro, explicando o que aconteceu, o que tinha acontecido nesse momento. Alguns versículos, capítulo 2, versículo 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, disse Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Versículo 32. Varões israelitas, ouvi estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com milagres e prodígios e sinais que Deus fez por meio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. A esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e prévio conhecimento de Deus, o prendestes e matastes por mãos de iníquos, crucificando-o, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, porquanto era impossível que fosse retido por ela. Agora, o versículo 32. A este Jesus ressuscitou Deus, do que todos nós somos testemunhas. Assim que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
derramou isto que vós agora vedes e ouvis. E então, o versículo 41. Assim que receberam bem a sua palavra, as pessoas que estavam ouvindo as palavras de Pedro, foram batizados e naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. E em cada pessoa sobreveio o temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham em comum todas as coisas, e vendiam suas propriedades e seus bens, e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão pelas casas, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Vamos ler até aí, por enquanto. O encargo que nós temos nesses dias da conferência para compartilhar, como os irmãos já sabem, é sobre a espera da vinda do nosso Rei. Estamos esperando a vinda do nosso Rei, Jesus Cristo. Mas dentro desse encargo geral, o meu encargo particular tem a ver com aqueles sinais que nos mostram um verdadeiro despertamento espiritual na vida da igreja. Sinais de um verdadeiro despertamento espiritual na vida da igreja, na vida dos santos. Por que nós vamos falar disso? Porque a vinda do Senhor, claramente, na Escritura, está relacionada com a preparação da noiva, da igreja, para a sua vinda. E isso significa, como já temos visto, os irmãos têm nos mostrado em vários textos da Escritura do Novo Testamento, e isso significa particularmente que a igreja vai estar espiritualmente desperta para quando o Senhor voltar. A igreja precisa estar vigiante, desperta, alerta, atenta para a vinda do Senhor. A questão do despertamento espiritual se torna fundamental a respeito da preparação, do preparo da noiva para a vinda do nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Agora vamos estudar o que isso significa. Já a frase, as evidências de um verdadeiro despertamento espiritual, essa frase já nos diz muita coisa. Primeiramente nos fala de que existem sinais, evidências, justamente, que nos falam claramente de que nós estamos despertos espiritualmente. E também, pelo contrário, existem sinais ou evidências de que estamos dormindo, que não estamos despertos espiritualmente. Esse é o caso contrário. Então vamos estudar primeiro, porque se nós falarmos de a necessidade de estarmos despertos espiritualmente, claramente isso nos fala que primeiro temos que entender o que significa estarmos dormidos espiritualmente. O que significa não estar despertos? Porque se a igreja precisa despertar, é porque ela dormiu, não é? Se a igreja precisa acordar, é porque ela, em algum momento, deixou de estar alerta, atenta, dormiu, perdeu o foco e, portanto, precisa, desesperadamente, ser acordada, ser despertada. E é isso que vamos estudar, então. E o Senhor, o que está buscando é essa igreja, que esteja vigiante, que esteja alerta, que esteja atenta, que esteja desperta, acordada, quando Ele voltar, e não dormindo. Você sabe essas palavras tão claras do Senhor, tão conhecidas por nós, que Ele vem como um ladrão pela noite. E você precisa estar acordado, ficar acordado para o ladrão não pegar você dormindo, porque isso seria uma coisa terrível, né? O ladrão vir e você está dormindo, o ladrão entra e faz tudo o que ele quiser e você nem percebe que ele veio. Você precisa ficar acordado. Então o Senhor usa essas palavras. Se você soubesse que o ladrão vai vir, você não ficaria dormindo, você ficaria acordado a noite inteira, esperando o momento do ladrão vir, porque você não sabe a que horas aquele ladrão virá para roubar a sua casa. Claro, o Senhor não vem para roubar, Ele vem para buscar a sua amada noiva. Mas o sentido é esse, você precisa ficar sempre acordado. Mas estar acordado, irmãos, não é uma questão simplesmente, claro, de estar acordados fisicamente, organicamente. É uma questão de estar acordados, estarmos despertos espiritualmente. E o que significa estar espiritualmente desperto? É isso que nós vamos ver agora, no primeiro dia.
o que nós temos aqui é a introdução. Amanhã vamos focar nos textos que limos aqui no livro de Atos. Mas primeiro vamos tentar entender por que a igreja precisa ser despertada. E quais são as evidências de a igreja estar sendo despertada ou acordada espiritualmente falando. Mas o primeiro que nós vemos aqui, falando em termos gerais, é que o foco do livro de Atos, no princípio, e aqui nós vamos entrar no ponto, porque a palavra espiritual, o adjetivo espiritual, vem do Espírito. E na Escritura sempre o espiritual é aquilo que está relacionado com o Espírito Santo de Deus. O espiritual sempre tem a ver com o Espírito Santo de Deus, com a pessoa do Espírito Santo, com a obra do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. Espiritual sempre é o adjetivo que se refere à obra e à pessoa do Espírito Santo de Deus. Portanto, estar despertos espiritualmente, ou que a igreja esteja acordada, desperta espiritualmente, sempre nos fala de uma operação, de uma obra, que apenas o Espírito Santo de Deus pode fazer na vida da igreja, na vida dos santos. Se o Espírito Santo não fazer a sua obra, se nós estamos impedindo o Espírito fazer a sua obra, a sua operação própria, como Espírito Santo, esse estarmos despertos, acordados espiritualmente, nunca vai acontecer e nós dormiremos. Porque a obra própria do Espírito, fazer com que a igreja esteja desperta espiritualmente. Então vamos focar-nos no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, na operação própria do Espírito Santo. Cada uma das pessoas divinas, vocês sabem, nós temos um Deus. Sabemos que Deus é um Deus trino. 3 pessoas, apenas um Deus. Uma só substância ou essência divina, mas em 3 pessoas. E cada uma delas é exatamente igual em glória, em poder, em majestade, em potência, em divindade, em tudo. Equivalentes, todas no mesmo poder, na mesma glória, na mesma divindade. Mas cada uma delas tem uma operação, uma obra própria a fazer na economia de Deus, no plano de Deus. O Pai tem uma obra própria, o Filho tem uma obra própria, claro, nunca separada do Pai e do Espírito, todos eles agem juntamente, mas existe uma obra própria de cada um deles. O Pai tem uma obra, o Filho tem uma obra que nós conhecemos, mas também o Espírito Santo de Deus tem uma obra própria a fazer, que só Ele pode fazer. Nunca separada da obra do Pai e do Filho, sempre junto à obra do Pai e do Filho, porque as pessoas divinas nunca atuam separadamente, sempre atuam juntamente. Mas cada uma deles tem uma obra própria. E nós precisamos entender não apenas a obra própria do Pai, não apenas a obra própria do Filho, mas também precisamos entender a obra própria do Espírito Santo na igreja, para cooperar com o Espírito Santo na igreja. O grande teólogo, pastor puritano do século XVIII, XVII e XVIII, John Owen, escreveu um livro chamado A Comunhão com o Deus Trino. E nesse livro, que é muito interessante, ele nos fala da necessidade de não apenas conhecer e ter comunhão com o Pai, não apenas conhecer e ter comunhão com o Filho, mas também da necessidade vital de conhecer e ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então vamos entender todas essas coisas pela graça de Deus nesses dias, mas o primeiro que nós observamos aqui é que é o mesmo Senhor que colocou o foco dos discípulos quando ele estava indo na sua partida para o céu. Ele mesmo colocou o foco dos discípulos na vinda do Espírito Santo. Foi ele mesmo que falou do Espírito Santo para os discípulos. E falou que eles deviam esperar, ficar aí em Jerusalém, até o Espírito Santo ter descido e investido eles com poder, como o Senhor disse, do alto. E então eles seriam, apenas então, só então, eles poderiam ser as suas testemunhas no mundo, até o fim da terra. Mas antes disso, eles, disse o Senhor, vocês precisam ser investidos de poder do alto. E tem que esperar então a vinda do Espírito Santo em poucos dias. Isso, na verdade, foi 10 dias depois do Senhor partir. Os dias de Pentecostes. Mas também você pode ver isso nos últimos estágios do ministério do Senhor na terra. Na última ceia, quando o Senhor deu aquele discurso do cenáculo, onde ele estava cenando com os seus discípulos na última noite da ceia, antes do Senhor ser entregue,
No capítulo 13 até o capítulo 17 de João, você tem aquele discurso do cenáculo, as últimas palavras do Senhor para os seus discípulos, antes de morrer na cruz. O Senhor propositadamente falou para eles da pessoa do Espírito Santo de Deus, do ministério do Espírito Santo de Deus. E o Senhor trouxe o foco dos discípulos para a pessoa e o ministério do Espírito Santo de Deus. Mas ainda mais, ele falou que era melhor que ele fosse. Era ainda melhor que ele fosse e os deixasse. E isso era uma coisa muito forte para os discípulos. Como poderia ser bom para nós que você, o Senhor, fosse embora e nos deixasse aqui no mundo sozinhos? Mas vocês não estarão sozinhos, eu voltarei. Por quê? Eu virei novamente para vós. Por quê? Porque o Espírito Santo virá, o Consolador virá, o Paracletos divinos virá para estar convosco e em vós para sempre. E ele vai cumprir uma missão, um ministério essencial para vocês. Você lembra disso? Ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele vos lembrará de tudo o que tenho ensinado para vocês. E ainda ensinará coisas novas que ainda eu não posso falar para vocês, mas o Espírito falará para vocês. Ainda mais, o Espírito dará testemunho de mim para vocês. E os revelará todas as coisas. Mas não apenas isso. O Espírito Santo convencerá o mundo de pecado, de justiça, de juízo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos ser testemunhas de Jesus Cristo para o mundo. Não temos como sermos verdadeiros testemunhas. Vocês são as minhas testemunhas, mas o Espírito Santo será testemunha junto convosco. E esse testemunho do Espírito é o que traz salvação ao coração humano. Sem a operação, sem a obra do Espírito no coração, trazendo testemunhas de Cristo, ninguém pode crer. Ninguém pode vir ao Senhor. Mesmo que nós formos os melhores pregadores, as melhores testemunhas do mundo, nós não poderíamos trazer uma verdadeira conversão ao coração humano sem o agir, sem o testemunho do Espírito Santo de Deus. Você compreende isso? O Senhor focou eles no Espírito Santo de Deus. Eu sei que muitos irmãos dizem, e em um certo sentido é verdade, que o Espírito Santo nunca atrai atenção para ele mesmo. Em um certo sentido, sim, claro. Mas em outro sentido, nós precisamos, e o mesmo Senhor trouxe a nossa atenção para a pessoa e a obra do Espírito Santo de Deus. Então não é simplesmente, quer dizer, o perigo aqui é o desequilíbrio sempre. Nós podemos sobreenfatizar a obra, a pessoa do Espírito Santo, especificamente respeito aos dons do Espírito Santo, os carismas do Espírito. E aí estaríamos desequilibrados. Mas também negligenciar totalmente a sua pessoa e a nossa comunhão com o Espírito Santo também é um grande erro para a vida da igreja, para a nossa vida particular. Nós precisamos sermos equilibrados nesse ponto. Você sabe que o Senhor Jesus disse que nossas traduções, algumas falam assim, ele não falará dele mesmo. Mas o sentido não é que o Espírito não vai falar dele no sentido que não vai falar da sua pessoa ou revelar nada a respeito dele. O sentido é que o Espírito não fala por conta própria. Esse é o sentido da expressão grega aí. Mas é o mesmo sentido que o Senhor aplicou para ele mesmo. O Filho não pode falar nada por ele mesmo. Porque, na verdade, na economia da Trindade Divina, nenhuma das pessoas fala por ela mesma, por conta própria. Todas falam uma mesma palavra, o mesmo falar. Todas falam juntas e sujeitam umas às outras quando falam. Também o Espírito fala da parte do Pai e da parte do Filho. E tudo que o Espírito fala é também a palavra do Pai e do Filho. Assim como tudo que o Senhor Jesus falou era também a palavra do Pai e do Espírito Santo. Porque eles sempre atuam juntamente. Então temos que sermos cuidadosos e equilibrados para entender essas coisas. Agora, voltamos para os primeiros capítulos de Atos. E o que nós temos aqui é a promessa do Senhor da vinda do Espírito, e que eles devem, os discípulos, os 12, mais aqueles outros irmãos que estavam junto com eles, 120 irmãos, junto com eles, aí esperando, em Jerusalém, eles deviam esperar a promessa do Espírito. E então, nos dias de Pentecostes, a partir do capítulo 2, você vê que isso acontece. Então, quando chegou os dias de Pentecostes, capítulo 2, versículo 1,
estavam todos reunidos no mesmo lugar, juntos, orando. É isso que estavam fazendo, orando. Isso é muito importante também para o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Eles estavam orando, não apenas conversando, discutindo, mas eles estavam focados e orando, esperando e pedindo pela vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio. Capítulo 2, versículo 1. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, que soprava e encheu toda a casa onde estavam assentados. E veio aquele vento impetuoso. Você sabe que muitas das vezes na Escritura, o Espírito Santo está associado com a figura do vento. Tanto assim que a palavra Espírito, tanto no grego como no hebraico, a palavra Espírito é a mesma palavra que se usa para vento. Exatamente a mesma palavra. No grego é pneuma, ou pneuma, e em hebraico é ruach. Mas a mesma palavra se usa também para vento. Então, o Espírito e o vento são palavras intercambiáveis na língua grega e na língua hebraica. Portanto, claramente o Espírito está associado com o vento. Mas por quê? Porque o vento nos fala de energia, de poder, de movimento, de ação. E no Velho Testamento, desde o princípio, desde lá do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, em diante, você já vê o Espírito associado com o vento. E o Espírito de Deus, ele se movimentava sobre a face das águas. Mas a ideia era como uma pomba batendo as asas e produzindo um vento sobre as águas. E o Espírito estava sobre a criação de Deus, ainda sem forma, ainda vazia, para dar forma e encher a criação de Deus de vida, de as coisas que Deus criaria pela sua palavra. Então você vê sempre o Espírito agindo junto com a palavra de Deus. Você não pode separar a palavra de Deus do Espírito de Deus, nem pode separar o Espírito de Deus da palavra de Deus. Eles sempre estão agindo juntos na Escritura. É pelo poder do Espírito que a palavra opera, cria, faz acontecer tudo o que a vontade de Deus determina fazer pela sua palavra. É o Espírito que, vamos dizer assim, energiza essa palavra para que ela faça. E então a criação de Deus é feita pela palavra e pelo Espírito de Deus. Portanto, o Espírito sempre está associado com o poder, a energia efetiva para criar, para fazer, para produzir a vontade de Deus no mundo. Mas isso não quer dizer que o Espírito é apenas um poder, uma energia. É muito mais do que isso. Ele é a expressão da onipotência divina em ação no mundo. Mas ele é Deus atuando e agindo omnipotentemente no mundo. Mas a obra própria do Espírito é essa: trazer, realizar, concretizar na história da criação a vontade, os propósitos e as coisas que Deus deseja fazer. Portanto, ele é associado com o vento. Mas no Novo Testamento, essa associação é muito mais forte ainda. No Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, o Senhor mesmo associou o Espírito Santo com o vento. Você lembra? João capítulo 3. João capítulo 3, quando o Senhor falou do novo nascimento. Quando aquele fariseu, Nicodemos, veio falar com Jesus, veio ter com Jesus, falando e perguntando, e dizendo, na verdade, que eles o reconheciam como um mestre vindo de Deus. E isso era importante para aquele fariseu, porque os fariseus eram os intérpretes autorizados, legais da lei. Era a missão deles reconhecer ou não reconhecer os verdadeiros mestres e servos de Deus. Portanto, eles viram como oficialmente falando: nós reconhecemos que você é um mestre de Deus. Lembra disso? Mas o Senhor diz: eu não estou interessado nesse tipo de reconhecimento. Se vocês não nascerem de novo, vocês não podem ver o reino de Deus. É impossível para vocês saber quem sou eu realmente, conhecer realmente quem sou eu, se vocês não nascerem de novo. Quer dizer, se não for por uma revelação vinda do céu, do alto, pelo Espírito de Deus, vocês nunca saberão quem sou eu. E nunca saberão também o que é o reino de Deus em mim. Vocês precisam nascer de novo. E nascer de novo, claramente, era uma questão que estava fora de toda a possibilidade de compreensão de Nicodemos e as pessoas que estavam com ele. O que significa nascer de novo? Como poderia um homem, sendo velho, nascer de novo? O que você está falando, Jesus?
Como nós podemos nascer de novo se eu sou velho? Será que posso entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não é isso um absurdo? O que você está falando? O que está dizendo Nicodemos? Isso que você fala é um absurdo. Mas interessante a resposta do Senhor. Você lembra da resposta do Senhor? És tu o mestre de Israel e não sabes estas coisas? O Senhor está dizendo para ele, você deveria saber, entender o que eu estou falando, porque você é um mestre de Israel. E se você conhecesse as Escrituras do Velho Testamento como deve conhecê-las, então você saberia do que eu estou falando. O vento sopra de onde ele quer e ouves o seu som, mas tu não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Que palavras maravilhosas, irmãos. Isso significa, primeiramente, que você não tem controle sobre essas coisas. Isso foge do seu controle. Isso é o primeiro, Nicodemos. Você tem que entender que para entrar num relacionamento com o reino de Deus verdadeiramente, você tem que perder o controle de todas as coisas. Você sabe qual é o grande problema da natureza humana? Nós queremos ter controle de todas as coisas. O Senhor falou, não. Primeiramente, você deve entender isto. O Espírito é que tem o controle das coisas celestiais, das coisas do reino de Deus. Ele assopra de onde ele quer. Mas você ouve o seu som. Então ele compara o Espírito com o vento. Mas por que ele diz para Nicodemos que isso o Nicodemos deveria saber? Por que Nicodemos, que era um mestre de Israel, deveria saber essas coisas? Vamos lá no Velho Testamento, capítulo 37 de Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Você lembra? É uma passagem muito conhecida. Mas aqui você tem uma menção clara do Espírito Santo de Deus sendo um vento, de Deus trazendo vida ao que está morto. Veja comigo. Capítulo 37, versículo 1. A mão do Senhor veio sobre mim, e me levou o Senhor em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vale cheio de ossos. Fez-me passar ao redor deles, e eis que eram muitíssimos sobre o campo, e sequíssimos sobre maneira. Veja a ênfase do profeta. Ossos secos, sem vida, cada um espalhado, todos os ossos espalhados pelo campo. Todo tipo de ossos, ossos humanos, fêmures e sei lá, todas as partes dos ossos humanos, por aí, espalhados, separados, desunidos, totalmente mortos, secos. Secos, a ênfase é que estavam tão mortos que muito tempo já jaziam aí mortos, sem vida, secos, sem nenhuma possibilidade de vida. Enfim, aí estavam esses ossos. E o Senhor diz que fez o profeta propositadamente passear no meio dos ossos para realmente tomar conta da situação de morte total daqueles ossos. Mas veja o que acontece, versículo 3. E me disse, Deus, filho de homem, poderão reviver esses ossos? Você que responderia se o Senhor perguntasse isso para você? Será possível para os ossos mortos voltar a viver? Logicamente, a resposta seria, desde a perspectiva humana, não, impossível. Poderá um homem nascer de novo? Como? Como poderia um homem nascer de novo? Como poderia voltar a viver um homem? Como poderia o que está morto voltar a viver? Ossos secos, sem vida, não tem como. Mas o profeta que conhece Deus é muito cuidadoso. E ele fala, na verdade, Senhor, é tu quem sabes que se esses ossos podem viver ou não. Eu não sei. Eu não me atreveria a dizer que não, porque Deus é todo poderoso, né? Mas é você que sabe, Senhor. E essa é a resposta do profeta. E ele me disse então, profetiza sobre esses ossos e disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E ele pede para o profeta falar para os ossos, profetizar para os ossos,
falar a palavra de Deus para os ossos mortos. Você lembra o que nós falamos? A palavra e o Espírito sempre agem juntos. A palavra de Deus e o Espírito de Deus sempre operam juntos. E aqui você tem um exemplo claro disso. É a palavra e o Espírito agindo juntos para o quê? Para trazer vida aos ossos mortos. Então profetiza, fala a palavra de Deus para eles. E ele profetiza aos ossos. Veja o que aconteceu então. Versículo 5. Assim diz o Senhor, Deus, a esses ossos, eis que eu farei entrar, que eu farei entrar espírito em vós, e vivereis. E porei tendões sobre vós, e farei crescer sobre vós a carne, e cobrir-vos-ei de pele, e porei em vós espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Essas são as palavras. Profetizei, pois, como me foi mandado, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. Imediatamente uma comoção, e os ossos se juntaram, cada osso em seu lugar. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e a carne se estendeu, e a pele por cima deles, porém não havia neles espírito. Então me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e disse ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, Espírito, vem dos quatro ventos. Está vendo o Espírito associado outra vez com o vento? Vem dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos e viverão. E assim que profetizei, como me mandara, entrou o Espírito neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, nossos ossos estão secos e perdida a nossa esperança, e estamos cortados de todo. Portanto profetiza e disse-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu vou abrir os vossos sepulcros, povo meu, e vos farei sair das vossas sepulturas, e vos trarei à terra de Israel. E versículo 14. E porei meu espírito em vós, e vivereis. A história que está por trás, o contexto histórico, você já sabe. É a destruição da nação de Israel, o cativeiro babilônico. Os israelitas estavam lá, naquela terra de ídolos, escravos ou cativos dos babilônios, sem esperança, achando que tudo estava perdido para sempre, tudo tinha se perdido, o templo destruído, Jerusalém destruída, a vida do povo destruída, e parecia que tudo tinha terminado para eles. Mas o Senhor fala que Ele tem o poder de trazer ainda os mortos da morte para a vida, por meio do seu Espírito, da sua palavra. E aí então, Ele tem essa visão. Mas se você, como o Senhor Jesus fala para Nicodemos, vai além daquela situação histórica, a verdadeira ressurreição é a que acontece quando o Espírito de Deus vem para trazer vida à nossa vida. Nós somos esses ossos mortos, esses ossos secos espalhados por toda parte, mas quando o Espírito vem à nossa vida, então Ele traz vida aos ossos mortos. Ele produz vida onde não há vida, Ele produz uma vida de ressurreição, onde não há vida de ressurreição, onde a morte está reinando. E no capítulo 2 de Atos, então, nós temos essa história. O vento soprando, o Espírito vindo como um vento poderoso, assoprando sobre eles, enchendo a casa onde eles estão e trazendo vida para eles, produzindo essa vida celestial divina, introduzindo eles nessa vida celestial e divina. A comoção foi tão grande. Isso sempre acontece, irmãos. Uma coisa muito importante para entendermos a obra do Espírito Santo. Muitos irmãos pensam que a obra do Espírito Santo é tão invisível, tão imperceptível, que acontece sem nós nem perceber que essa obra está acontecendo. E sim, muitas vezes o Espírito age dessa maneira na nossa vida, de uma maneira que nós nem percebemos que Ele está agindo e atuando. Mas, na experiência de igreja, o Espírito Santo, começando aqui em Jerusalém, sempre foi uma experiência real, perceptível, uma experiência que eles podiam contar, experimentar.
Eles sabiam que o Espírito Santo tinha vindo sobre eles porque aconteceu uma coisa tão grande, uma comoção tão grande, que até todas as pessoas que estavam ao redor dele perceberam o que estava acontecendo e correram para ver o que está acontecendo aqui. Foi uma manifestação real, experimental do Espírito, né, nos dias de Pentecostes, e isso fez com que a igreja nascesse na história do mundo. Cada um desses pontos depois vamos entrar mais especificamente, mas quero que os irmãos lembrem disso. O Espírito, a experiência com o Espírito Santo sempre tem, na Escritura, aparece como uma experiência real, não apenas uma coisa, vamos dizer assim, ao nível doutrinário teórico. É uma coisa que acontece, se experimenta e traz consequências para a vida daqueles que experimentam a operação do Espírito Santo de Deus. E na explicação de Pedro, veja comigo, como Pedro explica isso. Ele diz que é o cumprimento das palavras do profeta Joel, que profetizou que nos últimos dias, nos dias postreros, Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda carne. A palavra carne, como vocês sabem, no hebraico, nas escrituras do Velho Testamento, significa homem, simplesmente homem. Deus derramaria seu Espírito sobre todo homem. E isso é uma coisa muito impressionante, porque no Velho Testamento, se os irmãos sabem, o derramamento do Espírito, a unção do Espírito Santo de Deus estava reservada especificamente apenas para os reis, por isso eles eram os ungidos do Senhor, os reis, os sumos sacerdotes, que eram ungidos com o azeite santo da unção, e os profetas. Mas ninguém experimentou jamais no Velho Testamento o derramamento do Espírito Santo. O povo comum, a maioria das pessoas, nunca experimentaram esse derramamento do Espírito Santo na vida deles. Portanto, quando o profeta Joel diz que nos últimos dias, para que você entenda, os dias do Messias, os dias do reino do Messias, os dias messiânicos, é esses dias que ele está falando. Quando o Messias reinar, nesses dias, o Espírito já não seria a propriedade ou a experiência exclusiva dos reis, dos profetas e dos sumos sacerdotes, mas seria a experiência de todos os homens, mulheres do povo de Deus. E fala de velhos, fala de mulheres, fala de crianças, todos. Sobre todos eles viria aquele derramamento. E a expressão que usa, interessante, é derramarei. Derramarei, essa expressão, derramarei do meu Espírito sobre todos eles. Pedro continua explicando por que isso aconteceu agora. Quer dizer, se os dias profetizados pelo profeta Joel estão agora cumprindo-se, quer dizer que os dias do reino do Messias chegaram. Porque você lembre, sinônimo, derramamento do Espírito sobre toda a carne, os dias do reino do Messias. E como que isso aconteceu? Então, aqui está a explicação. Capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, ouvi estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais. E então fala do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo o que está acontecendo é o fruto, é o produto do que aconteceu com Jesus o Nazareno. A explicação é Jesus Cristo. Você não pode entender o Espírito Santo sem entender a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo o que acontece na história da igreja, a vinda do Espírito e tudo que o Espírito vai fazer na história da igreja, surge da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Por isso a explicação. Jesus o Nazareno. Vocês conhecem. Ele não está falando com pessoas que não sabem o que ele está falando. Está falando das mesmas pessoas que, 50 dias atrás, pediram que o Senhor fosse crucificado. As mesmas pessoas. As mesmas pessoas que rejeitaram o Senhor. As mesmas pessoas que 7 dias antes desses tinham recebido ele como o Messias. Você lembra? Quando entrou em Jerusalém. Depois o rejeitaram e o crucificaram. Essas mesmas pessoas, ele está falando agora. Muito bem, o que está acontecendo? Jesus o Nazareno. Você lembra dele? Varão aprovado por Deus. Deus o aprovou, Deus o avaliou, Deus o demonstrou como ser verdadeiramente enviado por ele. Como? Com milagres, prodígios, sinais extraordinários.
a esse vós crucificastes. Mas vocês rejeitaram ele. E ele foi crucificado por vós. Mas isso aconteceu, diz Pedro, porque Deus tinha preordenado desde a eternidade, no seu conselho eterno, que isso deveria acontecer. Porque dessa maneira ele se tornaria o Salvador, o Redentor do mundo, por meio da sua morte na cruz. Vocês não fizeram nada que não estava já antes preparado por Deus para acontecer. Mas veja como continua. Versículo 32. A este Jesus, que vos crucificasteis faz 50 dias, esse homem, a este Jesus, Deus ressuscitou dentre os mortos. Deus o ressuscitou. A ênfase de Pedro não é que simplesmente Jesus ressuscitou, de alguma maneira. Não é de alguma maneira. Ressuscitou porque Deus o ressuscitou. E isso é muito importante para o testemunho do Evangelho. Porque significa que Deus, quando ressuscitou Jesus Cristo, Ele aprovou totalmente a sua pessoa e a sua obra aos olhos do mundo. Deus está dizendo, sim, Ele é realmente o Cristo, Ele é realmente meu filho, e por isso o ressuscitou dentre os mortos. É a aprovação final e definitiva de Deus, é o selo de aprovação final e definitiva de Deus sobre Jesus Cristo, é a ressurreição dentre os mortos. E nós somos testemunhas disso. Nós fomos testemunhas disso. Nós vimos Ele ressuscitado, como vai dizer depois. Nós comimos com Ele, nós escutamos Ele, estivemos com Ele, tocamos Ele, ressuscitado entre os mortos. Agora, faz 3 dias atrás. Pouco tempo. Mas como continua? Veja, mas não todo terminou aí, ou acabou aí. Veja o versículo 33. Assim que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Versículo 36. Saiba, pois, com plena segurança, toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificasteis, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando o Senhor Jesus foi afastado deles, no primeiro capítulo de Atos, eles subiram ao Monte das Oliveiras. No entanto, o Senhor falava com eles, você se lembra? Foi levantado à vista deles e foi recebido numa nuvem e sumiu dos olhos dele. E nunca mais voltaram a ver ele na terra. O Senhor foi para a presença do Pai. E até esse momento chegam eles como testemunhas. É esse momento que acaba a visão deles como testemunhas. Eles viram o Senhor ressuscitado, viram o Senhor ascender até uma nuvem de glória e sumiu dos olhos deles. Mas o que aconteceu depois? O que aconteceu depois com o Senhor Jesus? O que aconteceu com aquele homem que foi levantado da vista deles? Como é que Pedro sabe o que aconteceu depois? Então aqui vem o que está falando ele. O Espírito Santo veio. Por que veio o Espírito Santo? O que significa, em primeiro lugar, a vinda do Espírito Santo? Significa que Jesus de Nazaré foi ressuscitado, foi levantado e foi entronizado sobre todas as coisas, como Senhor e Cristo. Senhor soberano, cabeça suprema sobre todas as coisas criadas por Deus. Deus o exaltou até o supremo lugar de governo e de autoridade no universo. E a prova disso é que Ele enviou o Espírito Santo de Deus. O Espírito, a vinda do Espírito é a prova da entronização suprema e soberana do Senhor Jesus como Rei e Senhor sobre todas as coisas. É isso que está dizendo Pedro. A prova de que Ele agora é o Rei, é o Senhor, é o Messias, é o Cristo de Deus, mas não apenas o Rei de Israel aqui na terra. Ele é o Rei soberano do universo, de tudo que existe, é Senhor e cabeça de tudo. A prova disso é que o Espírito Santo veio. Você pode ver que o Espírito Santo está relacionado com a vinda do Espírito, está relacionado com a entronização do Senhor. O Espírito vem para dar testemunho de Jesus Cristo, da vida do Senhor, da pessoa do Senhor e da sua entronização como Senhor e Cristo. Ele nos traz a testemunha, a realidade de Cristo exaltado e entronizado. É isso que está dizendo aqui
Pedro na sua pregação. E então vem o resultado disso, as pessoas ouvem, as mesmas pessoas que 40, 50 dias atrás crucificaram, rejeitaram, negaram ao Senhor, as mesmas pessoas, mas agora o Espírito Santo veio. E isso faz toda a diferença. Quando Ele vem, Ele convencerá o mundo. Ele convencerá o mundo de pecado, de justiça e de juízo. É isso que Ele está fazendo agora. Convencendo as mesmas pessoas que mataram ao Senhor Jesus, está convencendo eles de pecado, de justiça e de juízo, e trazendo salvação e vida no coração deles. É isso que faz o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o primeiro dos testemunhos, o principal testemunho de Cristo. Não somos nós, não somos os apóstolos, é o Espírito Santo de Deus. Muito bem, vamos chegar até aqui. É apenas um relato breve da história como está contada aqui. Mas por que estamos fazendo esse relato? A história da igreja, irmãos amados, é uma história de, vamos falar assim, de, não sei se as palavras existem em português, vai e vens, que sube e baixa, sim? Momentos altos espiritualmente falando, momentos muito baixos espiritualmente falando. É uma história como as ondas. Então, você tem momentos de muita realidade, experiência, vida espiritual, e outros momentos na história da igreja muito baixos. Você pode ver isso claramente na história da igreja. O que começa muito real, muito vivo, muito como começa a história aqui. Aqui o que nós temos é o começo da história da igreja. A igreja começa com o derramamento do Espírito Santo. A igreja experimenta esse derramamento e ela é enviada pelo poder do Espírito a experimentar a realidade de Cristo ressuscitado e entronizado e viver na plenitude dessa realidade aqui na terra. A manifestar a plenitude de Cristo na terra. O que a igreja está fazendo, está manifestando a glória de Cristo entronizado, ressuscitado e entronizado na sua experiência na terra, pelo poder derramado pelo Espírito Santo. Porque essa é a função do Espírito Santo, trazer a plenitude da realidade de Cristo para a igreja. E a igreja está experimentando isso. Você tem aqui uma igreja que caminha, que atua, que age, que experimenta essa realidade viva, espiritual, e manifesta essa realidade no mundo. O irmão Watchman chamava isso da igreja normal. Mas claro, quando nós olhamos para essa igreja, pensamos, isso não é normal. Pelo menos não é a nossa normalidade, não é? Olhamos para essa igreja, mas isso não é que nós experimentamos, não é a nossa experiência normal. Então, como pode ser normal o que realmente para nós é anormal? Mas o problema é, e isso não foi uma coisa que primeiro falou o irmão Watchman, outros irmãos antes dele falaram, que vamos ver, mas o problema é não que nós sejamos normais e isso seja anormal, o problema é que nós somos anormais. Nós estamos numa anormalidade espiritual. Se nós não estamos experimentando essa vida, essa realidade do Espírito Santo agindo na nossa experiência de igreja, como foi no livro de Atos, no princípio, nós estamos vivendo uma vida anormal, por debaixo do padrão estabelecido por Deus. Se nós queremos saber o que a igreja realmente é, e deve ser aos olhos de Deus, nós precisamos olhar para o livro de Atos e comparar-nos com o livro de Atos. E comparar a nossa experiência com a experiência da igreja em Atos. E aí nós vamos saber se realmente somos igreja que está acordada, que está desperta espiritualmente, ou está dormida, ou morta espiritualmente. Então, por isso nós temos esse padrão primeiro. Aí nós temos a igreja segundo o pensamento de Deus. Aí temos uma igreja cheia do Espírito Santo. Aí temos uma igreja caminhando no poder, na vida, no testemunho do Espírito Santo de Deus, que é sinônimo de caminhar na plenitude de Cristo. Duas coisas são exatamente o mesmo. Porque nós não podemos entrar na plenitude da experiência de Cristo, de tudo que é Cristo para nós, sem o Espírito Santo de Deus. Duas coisas são as duas faces da mesma moeda. Então, aí temos essa igreja. Mas quando nós falamos de uma igreja que precisa despertar, quando falamos de a necessidade de compreender, entender quais são as marcas, ou quais são os sinais, as evidências de uma igreja espiritualmente desperta, é porque nós estamos, provavelmente, como já podemos olhar para toda parte, estamos vivendo num estado de anormalidade espiritual. Mas como explicamos esse estado? Em que consiste?
Para entendermos os sinais que vamos ver amanhã, se Deus permitir, os sinais de uma igreja desperta espiritualmente, vamos primeiro olhar para os sinais de uma igreja espiritualmente morta, dormida. E então podemos ver o que significa despertar ou acordar espiritualmente. Primeiro vamos entender o que significa estar mortos espiritualmente. Porque pode ser que não sejamos como aquele vale de ossos secos, achando que estamos vivos e estamos secos e mortos, sem vida. Então vamos ver o que a Escritura nos diz. E eu penso, irmãos queridos, que um dos versículos, ou uma das passagens mais interessantes ao respeito, ou dos textos, está no livro de Apocalipse. Porque no livro de Apocalipse, nós temos a igreja muito perto da igreja do livro de Atos, em tempos e em anos. As igrejas do livro de Apocalipse, no final do primeiro século, ano 92, 93, depois de Cristo, ficam 60 anos ou 50 anos depois da igreja em Jerusalém. Então, passaram poucos anos, e aí temos uma maneira de comparar essa igreja, que é a igreja normal, segundo o padrão divino, e uma igreja que perdeu essa normalidade espiritual. Muitas dessas igrejas, já 60 anos depois, pouco tempo. E aí vamos ver então qual que é a diferença. Mas primeiro queria citar as palavras do irmão Jonathan Edwards. Acho que os irmãos conhecem o irmão Jonathan Edwards. No finais do século XVII, princípios do século XVIII, primeira metade do século XVIII, houve grandes despertamentos ou avivamentos espirituais na história da igreja. Alguns dos maiores despertamentos espirituais na história da igreja. Na verdade, houve 3 grandes despertamentos espirituais naquele tempo, que deixaram seu efeito até os dias de hoje. O primeiro grande despertamento aconteceu na Alemanha, especificamente uma região chamada Moravia, com os moravianos. Aí o famoso conde Zinzendorf. Aí aconteceu o primeiro grande despertamento. O segundo, poucos anos depois, aconteceu na Inglaterra, com os irmãos Wesley, John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. E o terceiro, paralelamente, grande despertamento aconteceu nos Estados Unidos, com muitas comunidades puritanas nos Estados Unidos. Mas principalmente, ou vamos dizer assim, um dos principais atores desse despertamento, desse grande despertamento espiritual, foi o irmão Jonathan Edwards, lá nos Estados Unidos. Então temos esses grandes despertamentos paralelos na história da igreja. E desses despertamentos espirituais, irmãos, surgiu muita coisa maravilhosa na história da igreja. Todo o grande movimento missionário que atingiu 165 países no século XIX nasceu desses grandes despertamentos espirituais. O Senhor reavivou, despertou, trouxe vida a uma igreja que estava morta, dormida. O irmão Jonathan Edwards foi um dos protagonistas do grande despertamento espiritual no ano 34, 1734, 35 primeiro, depois o ano 1739 até mais ou menos o ano 42, 43, 742, 43. Aconteceu o grande despertamento espiritual nos Estados Unidos. E ele foi testemunha disso. E então, ele foi parte disso. E ele ficou preocupado para explicar o que realmente é um despertamento espiritual. E ele tem vários livros que falam assim: as verdadeiras evidências de um despertamento espiritual e as falsas evidências. Quer dizer, o que é evidência que isso é um verdadeiro despertamento espiritual e o que não é evidência de um despertamento espiritual. Você entende? Essa é a ideia. Escreveu livros importantes sobre isso. E ele diz assim, a modo de resumo, veja o que ele diz. A palavra avivamento, segundo Jonathan Edwards, não se refere a uma temporada especial de excitação religiosa extraordinária, apenas uma emoção religiosa extraordinária. Não é apenas isso. Como acontece ou aconteceria em muitas formas de avivamento, chamados avivamentos posteriores, apenas emoção e excitação religiosa. Pelo contrário, diz ele, trata-se de um derramamento, veja a palavra que ele usa, derramamento, porque ele toma aquela palavra de Atos. O Espírito Santo foi derramado lá no princípio da história da igreja. Trata-se, diz o irmão, de um verdadeiro derramamento do Espírito Santo. E que faz esse derramamento? Que restaura, veja a expressão, restaura ao povo de Deus a uma vida espiritual, e veja a expressão dele, normal. O mesmo que dizia o irmão Goshmani 200 anos depois. Ele não traz uma coisa extraordinária.
O que faz o Espírito é restaurar a normalidade da vida da igreja. O que sempre deveria ser a experiência da igreja. Ele restaura a normalidade, que é aquela normalidade do livro de Atos. Restaura essa normalidade, traz para a igreja essa normalidade espiritual, após um período de declínio, não apenas individual. O problema não é apenas individual. Sempre há declínio individual nas igrejas, mas ele fala de um declínio coletivo. Quando a maioria dos crentes adormece, quando a maioria dos crentes esfria, quando a maioria dos crentes fica dormindo, fica espiritualmente morto. Quando isso se torna a normalidade, entre aspas, na igreja, então é aí que acontece a restauração do Espírito. Está vendo? E então ele diz, os períodos de declínio espiritual ocorrem na história da igreja. Por que acontece esse declínio espiritual? Porque a gravidade do pecado inerente, e quando ele usa a expressão gravidade, aí não se refere ao que é grave, ao que é sério. Refere-se à força de gravidade que puxa de nós. É disso que ele está falando. É como se for o pecado inerente em nossa natureza humana, é como se for uma força de gravidade que puxa de nós, constantemente. E então, diz ele, arrasta os crentes primeiro, veja bem, o primeiro estágio de declínio espiritual, primeiro para uma religião formal. Primeiro estágio. Segundo estágio. E depois para uma apostasia aberta. Veja que terrível. O primeiro estágio, formalismo exterior, religião, prática, rotinas exteriores. Segundo estágio, apostasia aberta. E por isso que o Espírito precisa trazer essa renovação, essa restauração, que na história da igreja são chamados de avivamentos, ou reavivamentos, ou derramamentos do Espírito, ou outras palavras, despertamento espiritual. Mas veja a ênfase interessante, é porque a igreja perdeu a sua normalidade espiritual e foi cair numa religião formal, ou foi cair pior ainda mais baixo, na apostasia espiritual. Para entendermos essas coisas, vamos olhar então para o livro de Apocalipse. Como isso acontece? Esse declínio espiritual na história da igreja acontece. Capítulo 2 do livro de Apocalipse. O irmão Jonathan Edwards nos fala de dois estágios de declínio espiritual, ou duas etapas de declínio espiritual. Mas eu penso, irmãos queridos, que a Escritura nos fala aqui, nas primeiras 7 cartas às igrejas, nos fala de 3 estágios ou etapas de declínio espiritual. Vamos olhar cuidadosamente para cada uma dessas etapas, para identificar também e permitir que a palavra de Deus examine as nossas vidas, a nossa experiência pessoal e coletiva, à luz da palavra de Deus, o que ela fala para nós. O primeiro mensagem, que é o primeiro estágio de declínio espiritual, está dado para a igreja em Éfeso. O Senhor fala assim, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 de Apocalipse. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Você sabe a igreja em Éfeso? Uma das igrejas mais, vamos dizer assim, privilegiadas, abençoadas pelo Senhor, com revelação, com conhecimento, com entendimento espiritual. A igreja de Éfeso teve o privilégio de receber a carta, o que é chamada da carta, a epístola mais alta jamais escrita, saída da pena de um homem. Carta aos Efésios. E nessa carta você vê, é revelado o grande amor de Cristo para a igreja. Você lembra que o apóstolo Paulo fala de conhecer o amor de Cristo? Que ele dobra os seus joelhos para que eles finalmente conheçam a altura, a profundidade, a largueza e tudo mais. Mais do que tudo, que vocês possam conhecer o grande amor de Cristo. Esse foi o privilégio da igreja em Éfeso. Conhecer o grande amor de Cristo, que sobrepassa, ultrapassa todo conhecimento.
Mas veja o que acontece agora. Vamos falar uns 40, 50 anos depois daquela carta, ou ainda menos, porque essa carta foi escrita no ano 60 e aqui estamos no ano 92, 93. Quer dizer, 32 anos depois, apenas 32 anos depois acontece isto. Veja, versículo 1. Escreve o anjo da igreja em Éfeso, aquele que tem as 7 estrelas em sua destra, aquele que anda no meio dos candeeiros de ouro, diz isto: eu conheço tuas obras, teu árduo trabalho, a paciência, e que não podes suportar os maus, e provaste os que dizem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Sofreste, tiveste paciência. Está falando de toda a história dele, durante esses 33 anos de vida, de história, ou um pouco mais, 40 anos de vida, de história. Tudo isso é verdade sobre ele. Sofreste, tiveste paciência, trabalhaste por meu nome arduamente, até ficar fatigado. Isso significa isso. E não esmoreceste. Tudo bem, maravilha. Essa é a história da igreja. Mas, e aqui é um grande porém. Porém, tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Irmãos, esse é o primeiro estágio do declínio espiritual. A perda do primeiro amor. O que significa perder o primeiro amor? Eu penso que os irmãos já têm ouvido muitas vezes sobre o que significa a perda do primeiro amor. Mas o sentido básico disso significa que a igreja perdeu seu foco, o amor dela, o foco do coração dela, o foco dos afeitos dela. Isso é uma palavra muito importante a respeito de estarmos despertos espiritualmente. Por quê? Vou fazer apenas uma digressão aqui. Quando o irmão Jonathan Edwards falou sobre os avivamentos, ele foca muito interessantemente a coisa assim. Ele diz: o avivamento não busca apenas renovar a nossa mente com as doutrinas certas, a ortodoxia certa, os pensamentos certos, sadios da Escritura, da verdade. Isso não seria avivamento, diz ele. O que ele busca, o que o Espírito visa especificamente, é reavivar os nossos afeitos pelo Senhor. Porque nós podemos ter todas as doutrinas certas, mas o nosso coração pode estar muito longe do Senhor, do amor pelo Senhor. E aqui o que se precisa é esse amor supremo, ardente pelo Senhor. É isso que você perdeu. E você pode ir lendo a carta até entender por que eles perderam esse amor. Eles não perderam esse amor porque começaram a amar o mundo. Isso seria o caso extremo lá, a Odisseia, a apostasia. Não, ainda não chegaram lá. É muito antes. A perda, o declínio espiritual começa muito, muito antes. Alguma coisa boa, certa, tomou o lugar de o mesmo Senhor no coração deles. Nesse caso, você pode ver, eles eram muito zelosos pela doutrina, por exemplo, pela teologia certa, pela doutrina certa. Então, naquele tempo, principalmente quando começaram os grandes avivamentos lá, na Alemanha especificamente com os moravianos, sabe qual que era o grande problema aí? E por que o Senhor trouxe esse despertamento espiritual? Porque eles tinham caído naquilo que eles mesmos chamavam de ortodoxia morta. Aí estavam eles, os grandes teólogos, os pastores, discutindo as doutrinas, cada qual tentando ser mais bíblico, mais específico, mais doutrinário, mais certo nas definições, e brigando uns com os outros, mas tudo isso estava morto, porque o coração deles estava muito longe de amar ao Senhor Jesus Cristo. E a ênfase do Conde Zinzendorf, dos moravianos, era o aquecimento do coração. Foi isso o que produz o reavivamento na Inglaterra, o aquecimento do coração. Você conhece a história? Charles Wesley, John Wesley, era um pastor anglicano, é um ministro anglicano. Ele tinha inventado um método por isso se chama metodistas, um método muito rigoroso de santificação. Aí ele foi com seu irmão Charles lá, Estados Unidos, Nova Inglaterra, missionário, e falhou totalmente. E voltou miseravelmente para a Inglaterra, totalmente desapontado dele mesmo, de tudo. E um dia ele foi convidado a uma reunião dos moravianos, lá na rua Aldergate, Londres.
E ele entrou aí, e um irmão, um pastor moraviano, estava expondo a carta, o comentário à carta dos Gálatas de Martinho Lutero. E começou a falar do Evangelho, da justificação pela fé, de que a salvação não é por obras, não é por esforço humano, não é por mérito humano, é apenas pela graça que Deus dá em Cristo, pela fé. E quando ele estava ouvindo, John Wesley disse isto. E em algum momento, em algum instante, eu senti um aquecimento do coração. Está vendo? Não é ter as doutrinas certas apenas. É o aquecimento do coração. Eu senti um fogo ardente no meu coração. E aí começou o grande avivamento wesleyano. Porque o Espírito Santo aqueceu o coração desse homem. É isso que faz o Espírito. Nós podemos ter todas as doutrinas, mas se o Espírito não trazer elas para o coração e aquecer o coração com elas, de nada presta. De nada presta, irmãos amados. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Será que nós ouvimos as palavras do Evangelho? Ouvimos as palavras do Evangelho, repetimos ela, falamos dela, estudamos ela, definimos ela. Somos precisos doutrinariamente, mas eles não conseguem aquecer mais o nosso coração. Porque só o Espírito Santo de Deus pode trazer elas e aquecer o coração. Sabe o que significa um coração aquecido pelo Espírito Santo? Significa que essas palavras se tornam uma realidade tão viva, tão real, tão forte, que tudo a mais perde valor e sentido nas nossas vidas. Os afeitos do coração são os amores do coração. O que realmente amamos é o que move a nossa vida. O que realmente você ama. Não o que você diz amar. O que realmente você ama é o que movimenta a sua vida nesse mundo. E tu deixaste teu primeiro amor. Sim, doutrinariamente certo. Sim, metodicamente santo. Sim, tudo o que você quiser, mas não tem realidade de amor no seu coração. É isso que produz o Espírito Santo de Deus. Assim começa a obra de restauração do Espírito Santo de Deus. Então, o Senhor fala para a igreja em Éfeso: você perdeu isto. E quando você perde esse foco, esse amor primeiro, supremo, por Cristo, porque esse é o primeiro amor, esse amor primeiro, supremo por Cristo, essa devoção suprema para com Cristo, imediatamente, a segunda perda é que você perde o amor pelos irmãos. Porque você não pode separar o amor de Cristo do amor dos irmãos. Mas é impossível, se você não amar Cristo supremamente, que você ame aos irmãos. E por isso você vai ver que muitas das vezes na história da igreja, quando esse formalismo religioso entra, mas essa ortodoxia morta, como chamavam os irmãos daquele tempo, entra na igreja, começam as brigas, as divisões, as separações entre os irmãos. Porque a morte da devoção, do amor por Cristo, traz a morte do amor pelos irmãos. Sempre. É isso que você perdeu. Você está perdendo. O que nós perdemos é a essência do que é espiritual. É por isso que os irmãos falavam, os pietistas lá na Alemanha, do avivamento moraviano, e os puritanos, e os wesleyanos, falavam que a verdadeira fé não é apenas uma fé da mente, é também uma fé do coração, que cativa o coração, que energiza o coração, que faz arder o coração. E isso é uma obra específica, um sinal, uma evidência da obra do Espírito Santo e de que estamos despertos espiritualmente. Esse é o primeiro estágio de declínio, perda do primeiro amor. Segundo estágio, igreja em Sardes, capítulo 3, versículo 1. Escreve o anjo da igreja em Sardes, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Está vendo a ênfase no Espírito de Deus? Na operação, na obra. Aqui os 7 Espíritos de Deus é uma maneira de falar do Espírito Santo de Deus. Essa ênfase, o Espírito de Deus, que tem os 7 Espíritos, é Cristo que dá o Espírito Santo. É isso que falta nessa igreja, por isso ele coloca essa frase. As 7 estrelas diz isto: eu conheço tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sé vigilante e consolida o que resta, o que está a ponto de morrer.
porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante de Deus. E que temos um segundo estágio. O primeiro é a perda do primeiro amor. E isso é uma coisa tão sutil que você nem pode nem perceber. Você está amando outra coisa mais do que Cristo. Você está amando mais o ministério, o serviço, a doutrina certa. Você tem zelo pela verdade, tudo isso. Mas o seu coração a respeito do Senhor se esfriou. O segundo estágio é aqui, uma igreja que tem nome de que está viva, mas está morta. Particularmente, no reavivamento nos Estados Unidos, o problema era esse. Se o problema lá na Alemanha era a ortodoxia morta, cá nos Estados Unidos era o que eles chamavam do cristianismo nominal. Quer dizer, a igreja estavam muitas pessoas na igreja, mas tudo o que eles faziam era simplesmente nominal, exterior. Eles batizavam, assistiam à igreja, reuniam com os irmãos, participavam da ceia do Senhor, liam a Bíblia, faziam as orações, faziam os cânticos, os hinos, tudo parecia certinho. Mas tudo estava morto. Só era rotineiro. Era apenas rotina, religião. Fazer as coisas porque sempre foram feitas assim. Nós temos a maneira certa de fazer as coisas. Vamos fazer assim. Nós aprendimos como nós temos que sermos cristãos. Vamos fazer assim. E eles estavam aí, reunindo, ouvindo a palavra, mas a mente deles, o coração deles, estava em qualquer outra parte. Ausentes. Porque isso é uma religião morta. Você tem nome de que está vivo, mas está morto. Como você sabe que está morto? Porque sim, você ainda não deixou de ser um crente, aparentemente. Você não apostatou claramente. Você está aí, continua indo, assistindo, reunindo, mas de alguma maneira, tudo o que se faz aí já não faz nada no seu coração. Na verdade, seu coração está lá no partido de futebol, está lá na diversão que está esperando. Você está ouvindo a palavra, mas você está pensando no jantar que vai ter mais para frente. Você está fazendo tudo, mas tudo é puramente exterior. Esse era o problema que os irmãos tinham lá nos Estados Unidos, no tempo de Jonathan Edwards. Cristianismo nominal, exterior, formas exteriores, fazendo sempre as mesmas coisas, mas sem realidade espiritual. Porque perderam o foco no Senhor e perderam, então, essa experiência real, viva, do Espírito Santo. Segundo estágio. Cristianismo puramente exterior, nominal, ritualismo, tradições vazias de realidade espiritual. E o terceiro, já claramente o que o irmão Jonathan Edwards falava, apostasia. Igreja em Laodiceia. Vamos ver aí, capítulo 3, versículo 14. 3:14. E escreve o anjo da igreja em Laodiceia: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, e que nem és frio nem quente. Vou vomitar-te de minha boca. Porque dizes, eu sou rico e estou enriquecido, e de nenhuma coisa tenho necessidade, e não sabes que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que sejas rico, e vestes brancas para que te cubras, e não fique descoberta a vergonha da tua nudez. E unge teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e corrijo a todos os que amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e chamo. Se alguém ouve minha voz, abre a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Esse versículo último, muitas vezes nós usamos para evangelizar, para pregar o evangelho. Mas esse versículo não tem nada a ver com a pregação do evangelho. Tem a ver com a igreja, com a condição deplorável, ruim dessa igreja aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. É uma igreja que já tem se afastado totalmente do Senhor. Claro, interessante, continua aí, as pessoas continuam aí, assistindo, reunindo, fazendo tudo como se for certo, mas realmente eles já chegaram ao ponto que o Senhor já nem está dentro deles. Você pode ver que na igreja em Sardes, ainda o Senhor está aí, pouco, ele diz, ainda fica umas poucas coisas ficam certas. Você tem que segurar elas.
ainda fica um pouco de vida, mas aqui não fica nada. Aqui o Senhor está fora. Que coisa terrível, irmãos. Uma igreja onde o Senhor Jesus Cristo está fora. O que é isso? Uma igreja sem Cristo. Pode existir uma igreja sem Cristo? Que significado tem uma igreja sem Cristo? Não tem nenhum significado. Não presta mais. É isso que era a Laodiceia, uma igreja sem Cristo. E que tinha tomado o lugar de Cristo neles? Por que apostasia? Veja, o problema da igreja de Laodiceia era o engano das riquezas e do bem-estar material. Porque, veja como aconteceu o declínio. Primeiro você perde o primeiro amor em Cristo. Depois entra o formalismo, o ritualismo. Como você já não tem esse amor por Cristo, outra coisa tem que entrar. O ritualismo vazio não enche nada o coração. Não, o coração vai buscar outra coisa. E lá está o mundo, oferecendo diversão, oferecendo riqueza, bem-estar e tudo mais. O irmão Romeu ontem leu aquele versículo de Lucas 21, 34, que eu penso que descreve muito bem essa situação. Eu não vou entrar na explicação do versículo, porque o irmão já nos deu uma explicação bem assim específica das palavras do versículo. Mas apenas queria que os irmãos fixassem a sua atenção nessa expressão do versículo. Que os nossos corações se carreguem, o Senhor fala, dessas coisas, e usa uma última expressão e diz assim, e das preocupações da vida. Sabe qual que é a palavra vida aí? Muito interessante a palavra vida, traduzida por vida aí. Por isso, em outras traduções, em outras versões se traduz como mundo, e alguns como riquezas. Por quê? Porque a palavra vida aí é bios. No Novo Testamento, a vida, a palavra normal para descrever a vida dos crentes, que vida espiritual é zoe, vida espiritual, vida do Espírito. Mas bios é a vida natural, é a vida meramente física, material, nesse mundo. Quer dizer, essas pessoas se tornaram pessoas meramente, os laodicenses, pessoas meramente físicas, materiais, cuja mente, cujo coração, cujos afeitos estão apenas focados nas coisas materiais físicas desse mundo. E o Senhor nos diz aí que esse é o grande problema. Então, essa igreja, e isso, irmãos, é o grande perigo do engano das riquezas. As riquezas têm o poder de levar o nosso coração tão fora do Senhor, se nosso coração se fica grudado delas, que finalmente nós perdemos qualquer possibilidade de ter comunhão, intimidade, o amor pelo Senhor. Essa igreja, Laodiceia, entre aspas, era uma cidade muito rica, muito próspera. Então essa prosperidade chegava para os irmãos da igreja, porque era uma igreja próspera na produção de várias coisas, e entre outras coisas as vestes de lã. A lã era uma grande produção aí. E também o colírio, por isso o Senhor fala do colírio, que era um ungüento para os olhos doentes. Então, essa cidade produzia esses bens, e as pessoas eram ricas, porque essa cidade atraía muito dinheiro. E os crentes estavam sendo abençoados, vamos dizer assim, entre aspas, pelas riquezas da cidade. O grande problema é que essa riqueza entrou no coração deles e levou eles totalmente fora do Senhor. Ou, para dizer melhor, entrou tanto que puxou o Senhor para fora. Você entende? As riquezas entraram no coração deles, o amor pelas riquezas entrou no coração deles e puxou fora o Senhor do coração deles. Que terrível, não é verdade? Esse é o problema do engano das riquezas. Aí está você preocupado. Aí está você preocupado pelas riquezas, pelos bens do mundo. E eles puxam o coração para fora. Amanhã vamos ver qual que é o contrário disso. Como podemos viver e sermos salvos do engano das riquezas. Mas o Senhor já disse alguma coisa aqui para a igreja em Laodiceia. Ele diz o seguinte: você acha que você é rico? O Senhor me abençoou tanto. Tenho uma casa, tenho um carro. Olha o carro, olha a casa, olha que bênção. Olha a minha família, não falta nada. Tem dinheiro, tem comida, tem alimento para os meus filhos. Então, tenho tudo o que preciso.
aí está você, aí está o irmão, aí estão os irmãos de Laodiceia. O Senhor diz, mas vocês são miseráveis. Você não tem nada. Você não tem verdadeira riqueza. Sabe por quê? E veja que interessante o que o Senhor diz para eles. Ele diz, portanto, eu te aconselho que de mim compres. Que coisa? A verdadeira riqueza. E o que é a verdadeira riqueza? Ouro. Como diz ele? Ouro. Compres de mim ouro. Refinado pelo fogo. Sabe o que significa ouro refinado pelo fogo? Significa a fé provada pela tribulação e o sofrimento. É uma igreja que tem evitado sofrer, que tem fugido do sofrimento, fugido da tribulação, fugido de qualquer forma, porque você vê como é o mundo hoje. As pessoas fogem de qualquer forma de tribulação, buscam refugiar-se no poder das riquezas, dos bens materiais. Por isso o Senhor fala para ela, compres ouro refinado em fogo. Irmãos amados, o engano das riquezas é muito sutil, mas pode nos levar muito fora do Senhor, ou tirar o Senhor totalmente fora da nossa experiência e do nosso coração. Então, aí temos o estágio de total declínio. Então temos, e aí vem a apostasia. Então temos perda do primeiro amor, frialdade, frieza espiritual, quer dizer, formalidade espiritual, e apostasia, o engano das riquezas. Essas são as evidências de uma igreja espiritualmente morta. Muito bem. Mas daí que o Senhor começa a restaurar. Daí que o Espírito Santo começa a restaurar. Porque é isso que o irmão Jonathan Edwards disse e o que o Senhor mesmo diz para a igreja. Eu estou batendo na porta. Eu não esqueci de vocês. É daí, da nossa ruína espiritual, que o Senhor começa a restaurar. E o Espírito Santo vem nos restaurar. E por isso vêm os grandes despertamentos espirituais que o Espírito traz na experiência e na história da igreja. Que o Senhor nos ajude. Amanhã, se o Senhor permitir, vamos entrar então nos sinais positivos, nas evidências positivas do agir do Espírito Santo na vida da igreja. Oramos ao Senhor. Amado Pai Celestial, somos gratos nessa manhã pela palavra que estamos ouvindo. Como o Senhor nos está preparando para a sua pronta vinda. Como o Senhor está buscando uma igreja restaurada espiritualmente, adornada, preparada, como uma noiva preparada para o encontro do seu esposo. O Espírito Santo está trazendo a realidade de Cristo aos nossos corações. A nossa maior necessidade é que o Espírito volte a agir nos nossos corações, e possa trazer realidade ao nosso coração, e possa trazer esse fogo vivo, esse ardor vivo, esse amor vivo pelo amado Senhor Jesus Cristo. Essa devoção primeira, principal, que apenas o Espírito pode produzir no coração. Obrigado, Pai, pelo que estamos considerando na Tua bendita palavra. No nome do Teu Filho Jesus. Amém.